Pop Station. Oferecimento Outback. Explore seu momento. Outback. Conrad, Punta del Este, Resort Cassino. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um Pop Station entrando no ar aqui pela Band, 15ª temporada e um mundo de entretenimento para todos vocês a partir de agora. E preparem-se, porque hoje o programa é para lá de especial. Vamos falar sobre a história, a cultura, a arte dos povos indígenas brasileiros com um dos principais profissionais do assunto, o arqueólogo Edson Gomes. E, gente, tenho certeza, quando eu falei preparem-se, preparem-se mesmo, porque vocês vão se apaixonar. Confere. Pop Station. Oferecimento Galo Nero Restaurante. Pessoal, a partir de agora, vocês vão se surpreender um pouquinho com a arte indígena brasileira. Edson, tudo bem? Tudo bem, e você, Douglas? Estou feliz da gente estar aqui junto. Estou na Ameríndia, uma das principais lojas de arte indígena que nós temos na América Latina. Sim. Acho que para ter outra dessa aqui tá meio complicado, não tá não? É, complicado porque os povos indígenas estão espalhados pelo Brasil e nem todo mundo é maluco, né, para fazer isso. Como você faz. Mas deixa eu explicar, por que ele é um maluco que faz isso? É porque o Edson é arqueólogo e, poxa, trabalha zanzando e descobrindo e tendo uma vivência junto com os povos só há quanto tempo? Eu comecei já, bom, posso dizer que a minha primeira experiência foi em 89, né, quando eu ainda estava no quartel com os povos indígenas. Com a primeira etnia foi o Bororo, né? A gente passou por uma manobra lá na terra indígena Bororo e lá foi meu primeiro contato. Mas aí eu fui para a área acadêmica e resolvi sair do exército para me dedicar ao que eu tinha como paixão. Daí eu fui estudar história e depois me enveredei na pós-graduação na arqueologia. Então, hoje não se faz arqueologia não necessariamente em terra indígena, né? A arqueologia ela está em qualquer lugar. Em qualquer lugar e tal. Então, no início eu achei que que meu destino seria um museu, seria uma universidade ou então uma galeria. Mas depois, com as leis brasileiras que foram feitas para proteger o patrimônio, a arqueologia passou a ter um espectro um pouco maior diferente de atividade, né? E é onde eu acabei me enveredando paralelo a esse sonho meu que é a Ameríndia, né? A gente vai chegar na Ameríndia, mas, gente, eu converso muito com o Edson e é um profissional e é um mundo fascinante. A gente sente até que está resgatando nas nossas conversas a nossa vida, porque, enfim, a gente tem uma raiz, né? E muito pouco se fala dela hoje. Mas o Edson se tornou uma figura muito importante com trabalhos fora do país. Pontua para eles onde você já passou, porque você já fez coisa pra caramba em lugares muito importantes, né? Por conta do interesse que as pessoas lá fora têm da cultura do povo brasileiro, não só contemporâneo, mas os antigos também, os indígenas e a própria arqueologia, você tem um número pequeno de profissionais que resolveram adotar essa temática como causa, né? E como eu sempre levei essas duas atividades juntas, a pré-história e a arte indígena brasileira, as pessoas lá fora acabaram me encontrando. Então eu já tive passagens interessantes na Europa, em vários locais, Alemanha, Bélgica, nos Estados Unidos, parcerias muito legais, formando coleções, trabalhando em acervos particulares. No México, eu já formei a coleção do Banco do México de Brasil Indígena. Ou seja, a nossa arte que está fora precisava de alguém para fazer essa conexão. Existem vários colegas que fazem isso mais pontualmente, né? No meu caso foi
foi um pouco mais abrangente, porque eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O Edson, às vezes a gente tem a sensação de que talvez o cara lá fora dá mais valor para nossa arte, ou às vezes até a nossa cultura, porque isso está intrinsecamente ligado, do que o próprio brasileiro. Como que é isso? O que acontece, eu costumo dizer uma frase de um grande professor que nós tivemos, o professor Darcy Ribeiro, que ele disse que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Então, eu acredito que o povo brasileiro ele tem uma dificuldade muito grande de ter acesso a essas informações, mas foi por uma questão de omissão mesmo dessas riquíssimas culturas que a gente tem no país. Coisa que lá fora ela já é fomentada desde o início da educação escolar. Então, por exemplo, pré-história, né? É difícil a gente falar de povos indígenas no Brasil ou da nossa história sem falar de pré-história brasileira. No entanto, os nossos jovens eles crescem com uma informação muito restrita, com conhecimento muito restrito sobre a história do Brasil antes dos brasileiros, né? Então é natural que nós tenhamos, obviamente... É um problema educacional. Sim, eu acredito que nós temos uma lacuna muito grande que eu acredito que ela está mudando um pouco em função da internet. Hoje você tem a comunicação mais acessível, né, em lugares recônditos do Brasil e tal. Mas não acredito que seja uma mudança rápida. Acho que ela vai ser mais longa. Pop Station. Oferecimento Abbraccio Cucina Italiana. Um restaurante que transforma o comum em extraordinário. Olha, foi muito, mas muito bacana ter conhecido, ter encontrado o Edson, a Ameríndia. Eu brinco que eu tô numa fase indígena, tô mesmo, né? Fiz minha tatuagem recentemente, uma flecha aqui com os grafismos indígenas e tudo mais. Quando eu encontro o Edson lá na loja, a gente fica conversando de diversos assuntos, de espiritualidade, por aí afora, de forma que é algo realmente contagiante. Então faz o seguinte, tem muito mais informação para todos vocês em 3 minutos depois do intervalo. Sai daí não! Bom, pessoal, Pop Station 15ª temporada está de volta. Se você pegou o programa agora, hoje temos um Pop Station especial, né? Falando um pouquinho sobre a arte, a cultura, a história dos povos indígenas brasileiros, com o arqueólogo Edson Gomes. E, gente, é um assunto, né? Uma vastidão do tema é muito grande, mas tenho certeza que vamos matar um pouquinho dessa sede. Então presta atenção porque as informações são muito legais. Vamos lá. Pop Station. Oferecimento Lúcia Freitas, Casa e Design. Quando eu conheci o Edson e cheguei na Ameríndia, fiquei feliz pelo encontro, tomar contato, né, com essa energia também, com os produtos, mas fiquei triste porque viajo o mundo inteiro fazendo programa, pouco viajei para o Brasil e toda vez que estava fora, até aqui, Peru, esses lugares aqui, Colômbia, voltava com muitas peças dos indígenas, dos povos deles, e tenho muito disso na minha casa. E fiquei triste porque eu percebi que eu não tinha nada do Brasil, do povo brasileiro, tendo vô baiano e por aí uma mescla de família que é, né, realmente da nossa terra. E aí eu senti que falta o brasileiro dar valor. Você já falou, existe um problema que é um projeto que destrói o acesso à informação, a própria cultura, a própria consciência de onde viemos. Mas o brasileiro dá valor a essa arte, dá valor ao que vem. Mas ele só vai dar valor se ele tiver um pouquinho de entendimento dessas culturas, desses povos, dos seus hábitos e tudo mais. Porque a gente tem uma imagem do índio que é só o índio que pinta a cara e tem uma flecha e vai caçar, e acabou. Me fala um pouquinho disso. Bom, é uma temática bem complexa, eu diria, até porque a palavra índio é uma palavra que mal define toda essa diversidade dos nativos que a gente tem aqui no Brasil, né? Só para você ter uma ideia, foram extintas mais de 1.200 etnias pós-contato
Ou seja, em 5 séculos a gente dizimou milhões de pessoas. Os remanescentes, podemos dizer que em torno de 230 etnias, algumas um pouco mais até que 230, porque nós temos os isolados. Acredite se quiser, o Brasil ainda tem grupo indígena em completo isolamento na Amazônia. Cara, nos dias de hoje eu acho isso bom. Mas existe assim, depende muito do contexto que eles estão vivendo e do impacto que nossa cultura tem para eles. Tem, né? Para eles, lógico. Então você pega, por exemplo, eu sempre costumo dizer que é difícil a gente falar dessa temática de uma forma muito macro, porque ela é muito específica e de cada região, entende? Então, vamos concentrar em São Paulo um pouco. Falando de São Paulo, veja o panorama de São Paulo. Nós estamos no estado mais rico da federação e, por ironia do destino, nós temos aqui do nosso lado a aldeia Imbiá, Guarani, no Pico do Jaraguá, que está numa condição extremamente precária e que precisa de todos os tipos de ajuda, entendeu? Mas, por outro lado, você subindo um pouco lá para o Amazonas, você tem Matiz, você tem Marubo, que são etnias que estão... Elas estão inseridas no contexto do cotidiano das cidades, mas elas também vivem no cerne ainda a língua, os ritos, entendeu? O cotidiano. E nós também temos aquelas que estão em processo de ocidentalização. Mas eu quero chamar a atenção para a Ameríndia, que é uma loja que nós temos aqui no Cambuí. Eu fui buscar umas peças, não conhecia, fui buscar umas peças numa loja que eu achei em São Paulo, porque realmente nós temos dificuldade de encontrar espaços onde a gente tem acesso à arte indígena. E aí aqui na Ameríndia, eu não vou nem perguntar quantos milhões de objetos tem, porque é incalculável, mas nós temos peças de quantas etnias aqui? Mais de 180 etnias. É a única com um acervo dessa diversidade hoje no Brasil. No Brasil. Eu fico imaginando, para trazer e transformar a Ameríndia em um negócio que tem, óbvio, uma função comercial, mas tem uma parte ética tua muito forte, é algo de se valorizar. Entendeu? Porque realmente é como você me disse aqui em off, é uma missão. Como que faz para trazer peças de lugares tão longes para cá? Como que é esse comércio com os indígenas? Porque muito se fala que muita coisa virou um comércio, não sei o que lá. Como que é essa escolha, trazer? Como que é até chegar aqui, alguém pegar e levar embora para casa? Essa talvez seja a maior dificuldade que nós temos de falar sobre isso, porque, dada a diversidade, cada região que eu viajo é um ritual, vamos dizer. Assim, esse é um problema seríssimo, porque o custo do Brasil é muito alto. Então, hoje, por exemplo, para eu ir para Roraima, muitas vezes eu vou pagar o mesmo que eu pagaria para sair do Brasil, entendeu? Para ir para a Europa, para os Estados Unidos. Então, a logística de se chegar em área indígena é complicadíssima. Então, essa é uma dificuldade. A dificuldade também do brasileiro, em função do alto custo de Brasil, né? E o alto custo também de você ir para um lugar e de repente não ter o atendimento que você espera. Então, inviabiliza um pouco as pessoas de quererem conhecer o país. Então, não conseguem entender, por exemplo, que um artefato viaja 3, 4 mil quilômetros e assim, chegando na cidade você ainda tem que pegar um barquinho para chegar na área indígena. Isso tudo, gente, acreditem, é uma aventura. É uma aventura hollywoodiana. Pop Station. Oferecimento Artefacto. Pessoal, quando nós fazemos um programa especial sobre um determinado tema, vocês já imaginam, né? O que nós queremos é inspirar a todos que continuem tomando conhecimento cada vez mais sobre aquele algo, e esse é um tema onde está depositada a nossa raiz histórica, cultural, né? E por aí afora. Um tema para lá de importante, e por sorte temos um dos principais profissionais do assunto aqui na região, aqui em Campinas, que é o Edson, um belíssimo arqueólogo. Por sorte temos a Ameríndia, ou seja,
uma loja física onde você toma contato com esses objetos e, claro, com toda essa cultura. E por sorte, meu amigo, nós também temos um terceiro bloco ainda do Pop Station para continuar falando. Então não sai daí porque eu volto já já depois do intervalo com mais. Pessoal, tô de volta e vamos para o último bloco do nosso bate-papo com o arqueólogo Edson Gomes. Vamos lá. Pop Station. Oferecimento Sebrace, a marca do vidro. Comércio com os índios, porque eles vivem muito da sua arte ainda, né? A grande maioria hoje abastece algumas lojas espalhadas pelo Brasil. A grande maioria das lojas, elas têm, além da arte indígena, a arte brasileira, que é um alavancador da venda e tudo mais, porque a arte indígena é um público bem restrito mesmo. Mas a base, por exemplo, a questão de valores. Há uns 30 anos atrás, a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, criou um programa chamado Arte Índia. Ele não existe mais, mas foi, digamos assim, o marco inicial legitimado pelo Estado para o comércio da arte indígena. Então, existia uma tabela, existia um número X que você pagava para determinado item. E de lá para cá, todos nós trabalhamos mais ou menos dentro dessa tabela. Entendi. Então, e existem associações. Eu não compro muitas vezes direto do Douglas, eu compro da associação. Entendi. Aí essa associação tem um grupo de pessoas que decidem quais são os valores que eles vão cobrar pelas peças. A dificuldade nós temos que pagar à vista sempre, não dá para parcelar em 3 no cartão. Raramente a gente pede desconto, porque você percebe que tem uma necessidade muito grande. É a vida do cara, ele precisa daquilo. Então assim, e aí obviamente quando chega para a cidade, muitas pessoas não conseguem entender, né? Entender custos, valores. Isso era legal de falar. A questão não está no valor, no preço, está no valor que você dá para aquilo. E o meu interesse em falar um pouquinho da vida do Edson e mostrar um pouco da Ameríndia é isso, é levar esse valor para vocês, porque um dado me deixa triste. Você falou que 90% de tudo que se vende aqui na Ameríndia é para o gringo. Infelizmente, quer dizer, felizmente para nós como negócio, mas infelizmente eu sinto bastante de não poder atender mais brasileiros, né? Mas os estrangeiros que são geralmente as pessoas que vêm consumir, e eles têm um networking muito legal. E eles conversam entre eles, então um avisa o outro e tudo mais. E, gente, posso falar? Não consigo muito entender porquê. Lógico que cada um tem o seu gosto, mas em termos de arte, de peças, é algo belíssimo, que não perde em nada para lugar nenhum do mundo, porque talvez o sujeito vai para a Austrália e vai comprar uma coisa aborígene, ou de repente houve uma época no Brasil onde as máscaras africanas virou uma... Aí você tem o artesão brasileiro que copia a arte do outro, mas calma aí, e às vezes você paga muito mais caro numa réplica, no bom sentido, vagabunda da arte de alguém, e aqui, cara, você tá pegando uma peça cerâmica, um jarro, enfim, qualquer coisa, feita pelo povo, cara, que é a coisa mais bacana que tem em termos de arte. E para quem gosta de arte, independente de raça, credo, cor e tudo mais, entra aqui e fica louco. Eu entro e às vezes o Edson nem não tá aqui, fico batendo papo com a Ida, fico me energizando porque eu acho realmente um mundo fascinante. Mas vamos fazer o seguinte, eu prometo que em breve eu volto para comentar um pouquinho mais, entrar em algumas... especificar a arte de cada uma dessas tribos, falar de grafismo, que é grafismo indígena, que são as simbologias, cada cultura tem a sua e se comunicam, enfim. Falar um pouquinho dos rituais, que é um mundo que me fascina. E aí a gente tem aqui em Campinas simplesmente um dos caras que mais entende desse negócio. Não é no Brasil não, meu amigo, no mundo. Tá aqui e olha, e outra coisa, não só eu descobri,
como é amigo, agora eu vou falar porque o povo vem para cá pegar essa energia que nem eu não sou o único que vem. Vem para cá o Miss Sater, vem para cá o Milton Nascimento. O povo vem tirar a informação dele e vem curtir isso aqui, não é verdade? Você me brincou que não sei se era o Almir ou o Milton, o cara entra aqui e ele chora. Tem umas pessoas que se emocionam quando elas entram aqui. O Milton é um caso à parte, porque é uma ligação muito forte. Acho que eu choro muito mais que ele. Mas eu acho que a Meríndia, essa reunião de coisas aqui dentro, a energia que isso tudo traz, né? Uhum. Eu acho que quando a pessoa tem um pouco mais de sensibilidade, que acho que é o seu caso também, aí as pessoas elas se emocionam, porque afinal de contas isso está dentro do cerne de cada pessoa, né? E se você entende que você um dia passou por esses povos, né, na questão genética, então você legitima muito mais esse seu sentimento. Mas a Ameríndia está esperando seu contato. Tenho certeza que a hora que você vier aqui, você vai encontrar peças muito legais para decorar sua casa, para um presente e tudo mais. Se você encontrar com o Edson, você vai ter um pouquinho mais de privilégio de informação. Edson, obrigado. Valeu, antes que a câmera dê pau de novo, que a câmera está esquentando mais que nós. Eu estou terminando, mas prometo que volto em breve com mais Edson Gomes e mais Ameríndia. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos aqui. Eu volto já com mais Pop Station. Pop Station. Oferecimento Cadimatone, gastronomia italiana. Esse foi o nosso programa Pra Lá de Especial, falando um pouquinho aí dos povos indígenas brasileiros, da sua arte, da cultura, das suas dificuldades e por aí afora, com um dos principais profissionais do assunto, que é o arqueólogo Edson Gomes. Edson, obrigado mais uma vez. E a minha dica é, se você gosta de tudo isso, vai lá na Ameríndia, tipo sábado de manhã, uma sexta de manhã, que você vai pegar o Edson lá. Ele tá ficando mais lá agora. Vai pra lá, pra loja, e vai com tempo, assim como eu, que chego tipo 9, 10, e aí sai de lá uma, porque a gente começa a conversar, cara, e não para. O Edson é sujeito magnético. E confira também as peças da loja da Ameríndia. Você não precisa ir para lugar nenhum do Brasil nem do mundo para ter a loja mais especializada em arte indígena brasileira, tá aqui em Campinas, ok? Fica a dica. Gente, esse foi o Pop Station dessa semana, mas não tem nada não. Sábado que vem temos encontro marcado a partir das 11h30 da manhã com mais um programa aqui na Band. Ótimo final de semana, fiquem com Deus e até lá. Tchau! Pop Station foi um oferecimento Outback. Explore seu momento. Outback. Conrad Punta del Este Resort Cassino.